conselhos regionais, Conselho Federal, como funciona, capacitação e assim por diante, tá? Primeira coisa que vocês encontram lá na apostila de vocês, né, é a questão da inserção no ensino superior, né? Então, a gente tem dentro do ensino superior, né, o bacharelado, a licenciatura e a formação tecnológica ou os cursos técnicos, como são popularmente conhecidos, e a gente tem as pós-graduações, né? A pós-graduação ela pode ser dividida em lato sensu, que é algo mais como uma pós-graduação simples, especializações, MBAs, e o stricto sensu, que são os mestrados e doutorados, né? Atualmente, no Brasil, né, a gente tem uma divisão bem clara entre presencial e EAD. No presencial, né, o aluno tem que estar frequentando as aulas, pelo menos 75%, e no EAD, o aluno ele recebe livros, apostila, assiste às aulas online, ele não necessariamente precisa estar 75% em aula, né? Ele faz a atividade dele à distância. Em alguns casos no EAD, ele é totalmente online, em outros casos ele é semipresencial, então ele aproximadamente corresponde ali a 25%, 30% do curso presencial e a demais carga horária online. Atualmente, a gente tem algumas formas de acesso, como o tradicional vestibular, né, que é o que na maioria das universidades ocorre. Atualmente está utilizando muito o Enem, né, então a média geral do Enem para fazer a inserção dentro do ensino superior. Tem a avaliação seriada do ensino médio, né? Que são provas aplicadas a cada final de série do ensino médio. E aí você tem uma média e vê o que o aluno pretende fazer. Atualmente, essa avaliação seriada do ensino médio já não está ocorrendo tão mais devido ao Enem, né? O Enem, basicamente, ele acabou eliminando aí essa avaliação seriada, mas antigamente era um meio de entrar no ensino superior bem fácil e muitas universidades faziam com os alunos, né, da rede pública, rede particular, e aí ficava também esse critério de inserção dentro do ensino superior. Não foi? E aí nós também, além de ter esses o Enem, o vestibular, há também os processos de seleções das instituições particulares, né? Que aí é onde a gente utiliza, por exemplo, o histórico escolar, entrevista, desempenho. Então, há várias formas de se entrar no ensino superior. Dentro disso, nós temos alguns programas que garantem a facilidade de manutenção do aluno dentro do ensino superior, né? Além de fazer com que ele possa ter o ensino superior, garantia, né, de concluir o ensino superior. Por exemplo, nós temos o FIES, que é o Fundo de Financiamento ao Estudante do Ensino Superior, né, onde o aluno ele financia toda a sua graduação e depois de 2 anos de formado ele começa a pagar as mensalidades, né, que ele foi contemplado. Então, o FIES ele é basicamente para instituições particulares, nem todas as instituições estão agregadas ao FIES, a instituição tem que estar cadastrada com o MEC, tem que ter uma avaliação positiva nos processos de avaliação institucional, né? Então, o FIES é uma das opções. Tem o PIBID, que isso também é interessante, que é o Programa de Iniciação à Docência. É um programa, eu tenho que ver com a Unicef, porque acho que nós também fazemos o PIBID. O PIBID, gente, ele é uma bolsa, ele dá mais ou menos ali o valor de 900, 800 reais de meio período, né? Onde os alunos de licenciatura podem trabalhar nas escolas, né? Então, eles vão trabalhando nas escolas e esse programa ele paga para você trabalhar como se fosse um estagiário
da instituição, né, lá dentro da escola, nas redes públicas, tá? Então, o PIBID também é uma opção boa para quem segue a área da licenciatura, de se manter, né, um estágio praticamente meio que garantido das instituições. O ProUni, né, que é o Programa Universidade para Todos, que aí também se baseia pela média do Enem, né, e aí as universidades que aderem ao programa, né, eles recebem isenção de tributos. Então, o ProUni também é um programa que deu uma grande visibilidade para a inserção das pessoas dentro do ensino superior. Tem o Reúne, que é o plano de reestruturação e expansão das universidades federais, né? Que basicamente é o quê? Aumentar o número de cursos de graduação, né? E aumentar o número de turmas. Por exemplo, aqui em Rio do Sul, nós temos o Instituto Federal, né? O Instituto Federal participa do Reúne e ali ele oferece cursos na área de matemática, física, pedagogia. Então, ele oferecia antigamente, né, somente aos cursos técnicos, agora ele expandiu, né, oferecendo também os cursos de graduação. E aí tem o Promisais, que é o projeto Milton Santos de Acesso ao Ensino Superior, né, que é um programa que oferece apoio financeiro, né, para alunos estrangeiros participantes de programas de convênio e graduação, né. Então, por exemplo, um aluno que vem do exterior, quer estudar aqui numa universidade brasileira, a essa troca, né, então ele ganha um valor X, né, um salário mínimo, e daí estuda em alguma universidade aqui do país. Outra coisa interessante que nessa apostila fala sobre os critérios para criar-se um curso superior. Então, como é que acontece, de que maneira acontece, por que que acontece. Então, a primeira coisa que a gente tem que saber que antes de se criar um curso de ensino superior, a gente tem que credenciar e recredenciar as instituições. Então, ela pode ser credenciada como faculdade, centro universitário e universidades. A maioria das universidades, gente, as IES, instituições de ensino superior, que a gente chama, elas são credenciadas como faculdade, e daí para universidade ou centro universitário, né, tem as suas prerrogativas, as leis, mas primeiro a gente credencia uma instituição. Depois do credenciamento, a gente vai para autorização, né? Então, o Ministério da Educação, ele vem aqui, por exemplo, da Uniaselv, que é uma faculdade, né, é um centro universitário, desculpa, ele vai avaliar estrutura, corpo técnico, matriz pedagógica, atendimento, matriz de infraestrutura, todo aquele critério todo que vocês estão acostumados lá a fazer a avaliação da CPA, ele serve para essa parte de credenciamento, recredenciamento e autorização do curso, né? Então, assim como é que avalia tudo isso, ele vai autorizar a abertura do curso. Detalhe, tá, gente? Nos cursos de Direito, Medicina, Odontologia, Psicologia, tem que ter também a autorização dos conselhos, tá? Então, tanto do Conselho Nacional de Saúde, quanto do Conselho Federal da Ordem dos Advogados, né? Então, credenciou, estamos credenciados como universidade, agora autorização do curso, então o MEC autorizou a gente abrir o curso. Daí, depois desses processos, a gente tem o reconhecimento e renovação de reconhecimento, né? Então, por exemplo, quando o curso, depois de aberto, ali, com os alunos frequentando as aulas, chegar na metade do curso, é necessário que façam um reconhecimento do curso para que o diploma, depois de formado, seja validado. Então, eles vão fazer fazer novamente todo aquele processo de avaliação institucional, acadêmica, de infraestrutura, para dizer, não, está sendo reconhecido, está renovando e pode continuar com o curso até a formação. Eu estava lendo esses dias, para a minha pesquisa, no meu projeto de mestrado, por exemplo, em Educação Física à Distância, em Santa Catarina, tá, gente? Nós temos mais de
120, eu acho, 120 ou 130, não me lembro o número exato agora, de cursos com reconhecimento e credenciamento em educação física EAD. Porém, nos critérios avaliativos, vamos colocar que tinha uns 10 cursos que estavam sendo impedidos de abrir novas turmas enquanto não regularizasse as notas, tá? E isso é que eu vou falar agora mais para frente, envolve muito essa questão de manutenção do curso e de ampliação de vagas. Por exemplo, nós temos os SINAIS, que é o Sistema Nacional de Avaliação da Educação Superior, né? Então, os SINAIS, ele faz a avaliação das instituições, dos cursos e dos desempenhos dos estudantes. Então, ela gira em 3 eixos, né? Que é o ensino, a pesquisa e a extensão. Além da responsabilidade social, né? Tem toda a questão de manter a questão ali, por exemplo, pesquisa. Então, quais instituições promovem pesquisa? Qual que é o objetivo da pesquisa? Ensino, será que o ensino é de qualidade? Os alunos saem com a competência mínima para atuar no mercado de trabalho? A extensão, não adianta abrir uma faculdade e não trazer benefícios para a comunidade. Então, tem que ter projetos de extensão onde a comunidade seja valorizada, trabalhe em conjunto com as instituições, tá? E aí, os SINAIS, eles têm diversos instrumentos, né? Então, por exemplo, ele tem a autoavaliação, avaliação externa, o ENAD, avaliação dos cursos de graduação, o censo, o cadastro, o resultado, por exemplo, das avaliações, né, de todas as avaliações que eu comentei, eles vão dar um paradigma não, um cenário, né, um parâmetro de como que está a instituição. Por exemplo, o curso da Uniaselv em Educação Física, ano passado, foi conceito 5, o bacharel. Foi a primeira nota, né, do ENAD, então quer dizer que, na verdade, o conceito dos estudantes foi 4,6, eles arredondam para 5, infraestrutura foi 4,3, deixa eu lembrar mais, eu sei que foram 10 critérios, que ao geral, ao todo, deu a nota 5 para a nossa instituição. Então, isso reconhece que o curso é bom, é um curso importante, né, bem avaliado perante a sociedade, perante os critérios exigidos pelos SINAIS, né? E isso também influencia, né, a questão da qualidade. Por exemplo, se um curso dá abaixo da nota 3 ali, ele tem que fazer toda uma estruturação para melhorar essa qualidade, melhorar essa nota. Por isso que é tão importante quando vocês preenchem CPA, fazem o ENAD, fazem todas essas avaliações, porque aí é onde a gente consegue ir melhorando as estruturas dos cursos, né? Porque é uma exigência que o SINAIS faz, né? Então, os objetivos dos SINAIS é o quê, né? Primeiro, identificar mérito e valor das instituições, áreas, cursos, programas, nas dimensões de ensino, pesquisa, extensão, gestão e formação. Melhorar a qualidade da educação superior, né? Então, orientar a expansão da oferta. Promover a responsabilidade social das IES, respeitando a identidade institucional e a autonomia. Então, o sistema, né, dos SINAIS, ele tem 10 dimensões. Então, missão e PDI, política para ensino, pesquisa, pós-graduação e extensão, responsabilidade social da IES, comunicação com a sociedade, políticas de pessoas, carreiras do corpo docente, técnico administrativo, organização de gestão, infraestrutura física, planejamento de avaliação, políticas de atendimento ao estudante, sustentabilidade financeira. A instituição, a gente já tem que cumprir essas 10 dimensões, tá? Eu não sei se vocês veem, toda vez que eu abro os slides, tem ali, missão da Uniaselv, valores, toda a CPA tem avaliação de infraestrutura, avaliação de tutor, avaliação da disciplina, avaliação de material. Então, tudo isso é avaliado como instituição. Já para os cursos, por exemplo, o curso de Educação Física, o que é avaliado? Então, primeiro, é avaliado a organização didático-pedagógica, que é o currículo de vocês, né? Então, se o currículo abrange os conhecimentos mínimos exigidos para que vocês tenham uma atuação técnica eficiente após formado. O perfil do corpo docente, então, todos os professores que montam as disciplinas, que constroem os conteúdos pedagógicos são avaliados, e no caso do EAD, que tem os tutores, né, externos, como é o meu caso,
A gente também faz parte dessa avaliação, então se avalia se a gente faz capacitação, se a gente está sempre atualizado, se a gente tem graduação, pós-graduação, mestrado, doutorado, e as instalações físicas também são avaliadas. E aí, pessoal, entra num critério bem interessante, não sei se é um critério, mas nós, como instituição, nós não temos muitas infraestruturas no nosso polo, né? Porém, no caso da avaliação dos sinais, né, do ENAD, aí, da avaliação da instituição, como que eles avaliam a nossa infraestrutura? Por exemplo, a gente pode não ter um espaço físico, porém a gente tem o espaço, a concessão de um espaço adequado para atividade. Então, por exemplo, a gente não chegou ainda no Rui Barbosa, né? Acho que isso foi uma vez, não lembro agora. Foi bem no início do curso, né? Mas, por exemplo, vamos dizer, qual que é a disciplina que a gente teve foi... não me lembro agora. Mas vamos dizer que a gente vai ter voleibol. Então, a gente não tem um espaço físico dentro da instituição, mas a gente tem as aulas práticas que correspondem lá no Rui Barbosa, como se fosse a estrutura física. Então, os sinais, ele avalia essa estrutura física como se fosse sendo a do polo. Então, também a nossa nota acaba sendo melhor, porque ele não é uma estrutura boa, mesmo não sendo nossa, tendo que haver um deslocamento, mas é bem relevante isso, tá? E aí nós temos o ENAD, né, que é a avaliação dos estudantes. Então, geralmente, né, é escolhido de 5 a 10 cursos por ano, tanto técnicos quanto de graduação de ensino superior, e aí é feita uma avaliação, onde faz toda uma avaliação socioeconômica do aluno, avaliação de conhecimento, ver se o aluno está preparado para atuar, né, no mercado de trabalho e assim por diante. Por exemplo, esse ano era para ter novamente o ENAD para os alunos da licenciatura, se eu não me engano. Porém, com essa história do coronavírus, eu não sei como ficou. Mas caso vocês tivessem que fazer, que não é o caso de vocês, porque vocês ainda estão no meio da graduação, mas, por exemplo, se vocês estivessem se formando esse ano, vocês iam fazer o ENAD para fazer essa avaliação, ver se vocês conseguiram alcançar. É muito legal, assim, gente, fazer o ENAD. É um domingo, uma tarde perdida, basicamente, né? Mas dá um parâmetro bem legal se a gente está alcançando, se precisa melhorar. Já teve curso que melhorou muito. Por exemplo, quando eu me formei na Unidade, a nossa nota do ENAD foi 4, lembro até hoje, o curso 4 e a faculdade tirou 3. Na verdade, foi 2,75. Por que a faculdade foi tão mal? Porque o curso de administração da Unidade, ali de Ituporanga, os alunos fizeram um boicote. E aí o que aconteceu? Como teve muitas faltas, quando você falta é agregado pontuação 0 para a instituição. Então o que aconteceu? Por mais que o curso fosse bem valorizado, né, com uma nota 4, a instituição acaba perdendo ponto. Então isso também é interessante para que os alunos não faltem ao ENAD, tenham essa percepção da importância do ENAD. Porque daí, mesmo que... Eu lembro até que na época a Unidade, que era considerada a universidade do Alto Vale do Itajaí, caiu, né? Ela teve que regredir um passo, então não poderia ser mais universidade devido a essa nota baixa. E aí ela se tornou centro universitário, né? Do Alto Vale do Itajaí. E depois desse centro universitário, ela também não conseguiu mais subir de categoria devido a essa estruturação que teve e foi falha, né? Então também é algo que os acadêmicos têm que se preocupar também em relação a esse tipo de avaliação. Os sinais também, né? Além das avaliações, né? Tem as coletas de informação, como o Censo de Educação Superior, o cadastro de instituições e cursos, a CPA novamente, né? Então, a Comissão Própria de Avaliação. Toda instituição tem que ter uma CPA, tá, gente? Uma comissão própria. Porque todos esses dados são repassados para os sinais, e aí os sinais vai fazer essa avaliação, tá? E quais são os processos de avaliação feitas pelos sinais, né?
Então, a autoavaliação, que é conduzida pela CPA. Então, a própria instituição vai realizar uma autoavaliação, né? Vai ver o que precisa melhorar, o que não precisa. Por isso, quando eu falo para vocês, galera, qual que é qual que é a importância da CPA? Ah, professor, mas eu tenho pressa, vou lá, preencho B, tá tudo regular, ou tá tudo ótimo, ou tá tudo ruim. E aí o que acontece? Quando tem uma avaliação dessa, que a CPA não é tão clara, às vezes é retirado recursos, né, de um lugar que precisa de investimento e colocado, às vezes, em um lugar que não tem investimento. Então, é necessário que se faça uma avaliação criteriosa. Eu sei que é chato você preencher lá, geralmente são 30 questões, né, mas é necessário que vocês façam isso para que a gente consiga melhorar, né, e até para os sinais entender que está sendo feito algum trabalho, como poderia dizer assim, algum aperfeiçoamento das instituições, né? Então, para vocês verem o quanto que é necessário, né, a questão da avaliação da CPA. Há uma avaliação externa que geralmente o MEC vem, né? Então, professores selecionados, cadastrados no MEC, e aí eles vêm e também fazem avaliação externa para ver, será mesmo que está tudo ok? Não está? Então, é algo também bem importante dos sinais, tá? O censo, que é algo que todo ano é feito, tá, gente? Então, assim como tem o censo populacional, a gente tem o censo educacional, que aí cadastra, né, a questão de quantos alunos estão frequentando, quais são os cursos, quanto que aluno está entrando, quantos alunos estão se formando, quantos alunos estão deixando de invasão. Então, o censo também é algo super importante, ele é realizado anualmente, e aí o governo ele consegue te dar um resultado, como poderia dizer assim, uma avaliação mais criteriosa, né, das instituições, né, como é que estão. O cadastro, né, que é de acordo com as orientações, né, então, do INEP e do CONAS, que é aonde a gente acha todos os dados das instituições. Então, quando faz o cadastro do IES, lá vai estar aonde, quem é o responsável, quais são os procedimentos internos, quantos cursos, qual que é a nota, quais são os conceitos. Tudo isso é agregado no ENAD, né? No ENAD, não, desculpa, no cadastro das instituições de ensino superior. Isso também é bem interessante, sabe? E os resultados, né? Então, todo o resultado, então, dados do censo, cadastro, índice geral dos cursos, cadastro, conceitos das instituições, também são colocados na rede de informação, né? Então, por exemplo, o conceito preliminar do curso, né, é um índice de qualidade, né? Então, através do ENAD, ele vai avaliar se o curso, se ele é presencial, se ele é à distância, se ele é intercalado, como que, por que ele tem aquela nota. Então, é um conceito de a qualidade do curso. Por exemplo, o conceito do curso de Educação Física, tanto licenciatura quanto bacharel, é 5. E tudo isso, né, esse conceito preliminar de curso, tem ainda o conceito geral, que ele vai integrar tanto a autoavaliação, a avaliação externa, as avaliações das condições, o ENAD, o censo e o cadastro, e aí ele dá o conceito da instituição. Então, por exemplo, o conceito da Uniaselv, hoje em dia, também é um conceito 5, que é um conceito bem alto, tá? Às vezes, né, a gente olha, mas... desculpa, mas... mas a Uniaselv tem falhas. É óbvio que ela vai ter falhas, né, gente? E isso, o conceito, ele geralmente, por exemplo, tirou 4,2, ele vai subir, ele é sempre para cima. Então, por exemplo, não consegui, a nota foi 4, tem falhas lá, por exemplo, no atendimento, a nota do atendimento é 3, mas todas as outras dá 5, eles fazem uma média do conceito da instituição.
Então, o nosso conceito é 5. Há muitas coisas para melhorar, por isso que existe a CPA, e a CPA ela é todo ano, toda aula vocês preenchem uma CPA, né? Mas a CPA ela é 2 vezes por ano, uma a cada semestre, para que esteja sempre ocorrendo essa atualização e o nosso conceito ou se mantenha ou ele seja alterado. E aí tem os atos é bom, né? Atos autorizativos e os atos regulatórios. Então, por exemplo, os atos autorizativos, depois que os sinais faz toda essa avaliação, eles vão fazer os processos de regulação, que são esses atos, né? Qual é a característica, né, nos atos autorizativos? O credenciamento, a autorização e reconhecimento de cursos, e nos atos regulatórios, o recredenciamento de IES e renovação e reconhecimento dos cursos. Daí, quando não, o resultado é insatisfatório, por exemplo, abaixo de 2, o MEC e a instituição vão fazer um contrato ali, vão firmar um compromisso, um protocolo, né, na qual vai ter encaminhamentos. E caso, por exemplo, assim, vamos dizer que vai ser dado 2 anos para ter uma regulamentação desse procedimento. O que acontece? Se a universidade, ou centro universitário, ou faculdade, não regularizar e não melhorar esse conceito, a instituição pode ser fechada, tá, gente? Então, por exemplo, a Universidade Brasil, no curso de Educação Física, ela está nesse processo de recredenciamento. Então, ela teve conceito 1 na última ENAD, para Educação Física, né, licenciatura. Então, eles não estão podendo abrir novos cursos, novas matrículas, enquanto não houver essa regulamentação e esses encaminhamentos, né, para que melhore esses conceitos da instituição. E aí, gente, nós temos em Educação Física, enquanto ciência, né, como surgiu o curso de Educação Física, né, para onde que foi, quais são as temáticas. Na apostila de vocês ela está um pouquinho desatualizada, porque desculpa, não é essa parte, a parte da Uniaselv. Mas, por exemplo, a educação física no Brasil, né, surgiu em 1910 com o primeiro curso, né, de educação física do Exército. E geralmente quem participava da educação física era o quê? Os militares, os professores dos militares eram ex-atletas, médicos, e naquela época tinha uma duração de 5 meses. Em 1934 e 1939 surgiram os primeiros cursos para os civis, né? Então, para as pessoas, para o público que tinha interesse em se formar em educação física. Só que naquela época, o objetivo, né, era tornar a educação física algo escolar, com a formação dentro da escola, para a escola, né? E aí, né, tinha diversos títulos, por exemplo, em 2 anos você se tornava licenciado, em 1 ano você podia se tornar ou normalista especializado em educação física, ou técnico desportivo, ou treinador e massagista desportivo, ou médico especializado em educação física e desporto. Então não tinha o profissional de educação física, eram várias categorias dentro da formação de educação física. Somente em 69, com a resolução do Conselho Federal de Educação, né, 69/69, é que aí aumenta a carga horária para 1.800 horas e 3 anos, né? E aí, quem se formasse do curso de Educação Física tinha o antigo título chamado de licenciatura plena, que daria tanto os conceitos da licenciatura para a escola, quanto as disciplinas correspondentes para técnico desportivo, para treinamento. Tanto essa questão, né, de formação, teve muita preocupação, né? O que poderia ser elencado como obrigatório, o que o curso de educação física teria que abordar. Então, naquela época, o curso de educação física ele tinha disciplinas básicas e as disciplinas profissionais. As básicas eram biologia, anatomia, cinesiologia, fisiologia, biometria e higiene. Já as profissionais eram mais voltados para a área prática, né? Então, socorro
Pessoal, o computador do professor deu uma bugada aqui. Eu estou reiniciando. Agora sim. Eu já vou continuar a aula, tá? Mas ele desligou sozinho, não sei por quê. Aí, deixa eu entrar novamente na sala aqui. Pronto, pessoal, voltei. Pessoal, vocês estão conseguindo me ouvir? Sim. Beleza, então vamos lá. Deixa eu até perder onde eu parei. E aí nós tínhamos as disciplinas profissionais, né, que eles chamavam na época, que geralmente são disciplinas específicas, né? Então, por exemplo, socorros urgentes, ginástica rítmica, natação, atletismo, recreação, matérias pedagógicas, né, como psicologia da educação, didática, prática de ensino, estágios supervisionados e estrutura de ensino de primeiro e segundo graus, né? Essa grade curricular, né, tinha muita crítica. Por quê, né? Porque não levava em consideração as propostas culturais, né, regionais que cada currículo deveria ter. Então, por exemplo, essa abordagem era uma abordagem muito ampla e muito engessada. E aí, em 87, saiu, né, uma nova resolução, uma nova análise, né, aonde o currículo mínimo era esse, porém a gente poderia trazer uma outra proposta de currículo, um currículo mais ampliado, né? Então, nessa proposta a número 3 de 87, né, não tinha mais o currículo mínimo, e aí tinha o currículo de conteúdo de natureza técnico-científico. E aí também, nesse sentido, ampliou-se a carga horária de 1.800 para 2.880 horas, que dava no mínimo 4 anos, né, de período integral. E aí criava não só a licenciatura, mas a licenciatura e o bacharel. Nesse sentido também, né, mesmo com essa nova resolução ali, que ampliava o ensino, que mostrava novas possibilidades, é perceptível que as instituições, né, não queria oferecer isso. Por quê? Porque a maioria da atuação, né, escolar, né, a licenciatura em si, né, permitiria, né, a questão da atuação com treinamento desportivo. Então, não tinha muita a correlação do bacharel, né? Então, não fazia sentido ter o bacharel, né? Então, eles percebiam que a formação tanto do bacharel quanto da licenciatura eram muito parecidas. Então, não havia essa necessidade da oferta, né, de bacharel. E aí, na década de 90, com as novas resoluções, né, foi reformulado tanto o currículo dos cursos de licenciatura, né, trazendo mais para a questão da parte pedagógica, que é o que atualmente institui a nossa grade curricular, né, e o bacharel, que foi também reestruturado. Então, por exemplo, com essa história das resoluções de aperfeiçoamento de currículo, colocaram assim, que para a licenciatura tinha que ser no mínimo 3 anos, e para o bacharel fazia-se mais um ano aí, né? Ou quem faz o bacharel faz mais um ano, e aí tem a questão da disciplina pedagógica, né? E aí consegue o grau de licenciado.
Então, basicamente, se tornava o quê, né? Quem se forma em bacharel, mais um ano consegue fazer a licenciatura, né? Então, essa formatação do currículo também, né, conseguiu agregar para várias instituições. Por exemplo, na minha época, eles estavam nessa transição de grade. Então, por exemplo, a minha formação é em licenciatura e bacharelado, e eu só fiz meio semestre a mais, que dava os 3 anos, mais 1 ano e meio das disciplinas do bacharelado. Desculpa, da licenciatura. E atualmente segue esse mesmo padrão, né? Você faz 3 anos e meio de graduação de licenciatura e em 1 ano aí você faz a complementação do bacharel. E aí nós temos o curso de licenciatura em Educação Física na Uniaselv, e aí eu quero que vocês façam um adendo, pessoal, porque o curso houve mudanças na grade. Se vocês olharem logo ali no início do slide, eu falo sobre um período de 3 anos e meio, né, 7 módulos, mas a questão é que o curso de Educação Física da Uniaselv, tanto de licenciatura quanto do bacharelado, ele possui 4 anos. E caso o aluno tenha interesse em fazer o bacharelado após a licenciatura, ele faz mais 1 ano e tem a graduação de bacharel. E quem faz o bacharel quer ir para as licenciaturas, também faz mais 1 ano. Então, o que acontece? Em 5 anos, você consegue ter tanto a formação da licenciatura quanto do bacharel. E aí, né, vai falar um pouquinho sobre a estrutura, né? Então, por exemplo, o objetivo do nosso curso é trazer um profissional capacitado, que tenha conhecimento técnico para trabalhar em qualquer espaço, ou seja, dentro da escola ou dentro de academia, espaços não formais, como a gente chama, né? O perfil do profissional do egresso, né? Então, como eu falei, o aluno, depois de formado, ele tem que saber as transformações da sociedade, o mercado de trabalho, empreender, desenvolver, ou, por exemplo, se for para licenciatura, trabalhar os conhecimentos técnicos da educação física, fazer os projetos pedagógicos. Então, o perfil do ingresso, né? Então, após de vocês se formarem, é ter a base técnica para fazer uma atuação profissional eficiente, com conteúdo, com conceito. A estrutura curricular, né? Então, como eu falei para vocês, nós tivemos mudanças nas estruturas curriculares. Então, a turma de vocês já entra com a nova grade de 8 semestres, que, se eu não me engano, é a grade 4 ou 5. Para vocês verem o quanto que vai mudando a grade ao longo da formação de vocês. Então, por exemplo, quando eu entrei há 5 anos atrás na Uniaselv, nós tínhamos a primeira grade. E aí, durante esses 5 anos, teve umas 2, 3 mudanças, e atualmente eu acredito que seja no melhor momento da nossa grade curricular, né? E nessa estrutura curricular, né, qual que é a função do profissional de educação física? Então, por exemplo, compreender as diferentes formas, modalidades, então, como ginástica, jogo, esporte, luta, dança, prevenção e promoção de saúde, formação cultural, educação para motora, do lazer, do esporte, práticas de conhecimentos técnicos como cinesiologia, biomecânica, oportunizar práticas físicas, recreativas, esportivas e de reabilitação, né? Então, dentro da nossa estrutura curricular, a gente tem diversos campos, né? Dominar os conteúdos, os métodos, acessibilidade pedagógica, fazer uso de tecnologias. Outra coisa também que o curso, tanto da licenciatura quanto do bacharel, prevê é uma flexibilidade, né? Então, o que diz essa flexibilidade? Então, a flexibilidade abrangerá as dimensões teóricas e práticas de interdisciplinariedade dos conhecimentos a serem ensinados, os que fundamentam a ação pedagógica, da formação comum específica, bem como dos diferentes âmbitos do conhecimento e da autonomia intelectual e profissional. Então, nesse sentido, o curso de educação física, ele permite você elencar, né, a questão de teoria e prática, não somente a questão teórica, vamos só estudar teoria, mas ter a relação prática, fazer a formação de atividades acadêmicas, científicas, culturais,
formações de cursos livres. Então, essa flexibilidade também é importante, né? A nossa proposta de grade curricular, de estruturação de curso, gente, ela visa, segundo as diretrizes curriculares nacionais, os seguintes termos: estabelecer um perfil do formando no qual a formação de nível superior se constituísse em processo contínuo, autônomo e permanente, com uma sólida formação básica e uma formação profissional fundamentada na competência teórico-prática, observada a flexibilização curricular, autonomia e a liberdade das instituições de inovar seus projetos pedagógicos de graduação para o atendimento das contínuas e emergentes mudanças para cujo desafio futuro formando deverá estar apto. Então, o que isso quer dizer, né? Que toda a graduação de vocês, desde as horas complementares, as aulas práticas, as atividades teóricas, os cursinhos que vocês formam, tem que fazer vocês se capacitarem para atuar em qualquer campo depois de formado, que vocês estejam aptos para atuação. Então, é isso que o curso em si, qualquer curso, aqui eu falo da NESAV porque é o que está na nossa apostila, mas qualquer curso de graduação, ele segue esse princípio, que o aluno ele tem que ser apto após sua formação. Ele vai ter, pelo menos, o conteúdo básico para atuação profissional. Tem a questão da interdisciplinariedade, então, ou seja, não trabalhar somente os conteúdos técnicos da educação física, mas conteúdos de cidadania, formação docente, formação social. Então, também a gente tem todas as outras disciplinas, né? Dentro disso, a gente tem a articulação da teoria com a prática, com os seminários, prática interdisciplinar, as atividades acadêmicas, que são aquelas 200 horas que vocês chamam das atividades complementares, que são obrigatórias, todos os cursos são obrigatórios ter essas horas complementares que permitem vocês ampliar a gama de conhecimento de vocês. Temos os cursos livres, a questão da carga horária. Atualmente, né, a carga horária ela está dividida, né, em 2.820 horas, nas quais as articulações teoria e prática são 400 horas de prática, né, como componente curricular, e 400 horas de estágio curricular supervisionado obrigatório. A partir da segunda metade do curso, né, as 1.820 horas para os conteúdos curriculares de natureza científicos culturais e 200 horas para atividades acadêmicos científico-culturais. Essas 2.820 horas, gente, atualmente é 3.600 horas. Você lembra que eu falei para vocês que o curso de 3 anos e meio passou para 4? Então, isso também aumentou a carga horária, tanto pela questão de estágio, horas de prática, a questão de conhecimento técnico-científico, ele foi ampliado. Então, por exemplo, caso vocês queiram ir para a licenciatura para o bacharel, tem que cumprir, no mínimo, dentro da instituição, 3.600 horas. Eu repeti o slide. Então, os conteúdos curriculares, né? Então, o que entra dentro da formação, né? Então, por exemplo, a gente tem todas as políticas que exigem dentro da LDB, dentro dos PCNs, agora com a Base Nacional Curricular. Há também a formação do campo de inclusão, como Libras, conhecimentos, meu Deus, de atividade inclusiva. Então, por exemplo, como fazer dentro lá da disciplina de vôlei a inclusão do esporte. Então, isso também faz parte da estrutura curricular, né? Aonde sempre tem uma atualização, uma adequação de bibliografia para cada semestre. Então, a cada semestre é alterado alguma coisa dentro desses conteúdos. Como o nosso curso ele tem uma metodologia um pouco diferenciada da faculdade presencial, né? Então, por exemplo, a gente tem a questão do aluno ser o protagonista do seu aprendizado, então ele tem que fazer a questão do seu autoestudo, das suas avaliações, ele tem também que trazer esses domínios para as aulas semipresenciais. Por exemplo, o curso da Uniaselv, ele é semipresencial, ele tem um encontro presencial onde é para realizar avaliações, práticas, e o restante são encontros online, onde o aluno vai buscar as formas de ensino que para ele é melhor adequado, ou como ele
consegue realizar, né? Também tem na Uniaselv a questão da videoaula, os plantões, a apostila, tem diversos caminhos, né, que são realizados através da trilha de aprendizagem. Por isso, quando eu sempre brinco com vocês, gente, estão acessando a trilha de aprendizagem, porque a trilha de aprendizagem é uma forma de vocês aprenderem os conteúdos de sala de aula. Não sei se vocês viram agora, teve várias mudanças, como a questão do questionário, a questão ali da aplicação do questionário, das atividades complementares. Toda aula tem os videozinhos de como melhorar a capacitação, né? A assimilação de conteúdos, além da apostila, e assim vai, né? E ainda temos os encontros presenciais que a gente tenta tirar dúvidas, fazer as práticas, é bem interessante essa relação. Então, ali, ó, autoestudo, autoatividade, material didático impresso, tudo isso faz parte. E aí nós temos o estágio curricular obrigatório, que isso é uma carga horária que vocês são obrigados a completar, né, concluir, para ter uma competência técnico-científica e vocês terem a vivência da profissão, né? Então, colocar vocês em prática. E tem os estágios não obrigatórios. Os estágios obrigatórios, querendo ou não, vocês são obrigados a fazer para que vocês consigam a titulação de graduados. Já no estágio obrigatório, não há essa necessidade, porém a instituição ela tem que saber, né, aonde você está trabalhando, que tenha essa complementação, né, que é a questão de vocês adentrar no mercado, né, e serem garantidos, né. Quando eu digo esses serem garantidos, por exemplo, caso haja alguma irregularidade no estágio, com esse vínculo com a instituição, garante que vocês não são acadêmicos regularmente matriculados, que vocês estão ali, por exemplo, numa academia fazendo estágio, mas estão fazendo a graduação correlata, né, junto com o estágio. Então, por isso que é obrigatório, eles não obrigatório, mas a instituição, ela autoriza vocês a cumprir o estágio, porque em alguns casos, principalmente no de educação física, o estagiário ele tem que ser acadêmico, ele tem que estar estudando. Caso o estagiário não esteja estudando, esteja ali irregular praticando estágio, tanto o estagiário quanto a empresa que o contrata passíveis de multas e processos jurídicos. Então, a instituição tem que estar alinhada, ok? E as atividades complementares, né? São aquelas atividades de ampliação de visão, ampliação de conhecimentos que todos vocês têm que fazer. E aí nós temos a educação física como profissional. Eu trouxe um vídeo para vocês, porque eu já estou falando demais. Então, assistam esse vídeo, pessoal, que ele vai falar, basicamente, da estrutura do código de ética. Porque todo profissional de educação física, tanto da licenciatura quanto do bacharel, é obrigado a ter conhecimento do código de ética. E se vocês perceberem algum profissional que não cumpra o código de ética, ele tem que ser denunciado, ele tem que passar por um processo administrativo, porque, como eu sempre falo, a gente lida com vidas. Então, a gente tem que ter esses conhecimentos, ter essa noção do nosso código de ética. E digam se vocês estão ouvindo daí, tá, pessoal? Opa, não foi. Sim, né? Código de ética dos profissionais de educação física. Preâmbulo. No processo de elaboração do Código de Ética para o profissional de educação física tomaram-se por base, também, as Declarações Universais de Direitos Humanos e da Cultura, a Agenda 21, que conceitua a proteção do meio ambiente no contexto das relações entre os seres humanos em sociedade, e, ainda, os indicadores da Carta Brasileira de Educação Física 2000. Nesta esteira, repudia-se todas e quaisquer ações que possam incidir em risco para o contexto ecológico da natureza, da sociedade e do indivíduo, nomeadamente, o uso de todos os meios que desencadeiem o subjugo da saúde,
segundo os princípios assegurados pelas agências nacionais e internacionais de controle antidopagem, dentre outros. Esses documentos, juntamente com a legislação referente à educação física e seus profissionais nas esferas federal, estadual e municipal, constituem o fundamento para a função mediadora do sistema CONFER/CREFIS no que concerne ao Código de Ética. A educação física afirma-se, segundo as mais atualizadas pesquisas científicas, como atividade imprescindível à promoção e à preservação da saúde e à conquista de uma boa qualidade de vida. Ao se regulamentar a educação física como atividade profissional, foi identificada, simultaneamente, a importância de conhecimento técnico e científico especializado, a necessidade do desenvolvimento de competência específica para sua aplicação, que possibilite estender a toda a sociedade os valores e os benefícios advindos da sua prática. Este código propõe normatizar a articulação das dimensões técnica e social com a dimensão ética, de forma a garantir o empenho do profissional de educação física, a união de conhecimento científico e atitude, referendando a necessidade de um saber e de um saber fazer que venham a efetivar-se como um saber bem e um saber fazer bem. Assim, o ideal da profissão define-se pela prestação de um atendimento melhor e mais qualificado a um número cada vez maior de pessoas, tendo como referência um conjunto de princípios, normas e valores éticos livremente assumidos, individual e coletivamente, pelos profissionais de educação física. A construção do Código de Ética. A construção do Código de Ética para a profissão de educação física foi desenvolvida através do estudo da historicidade da sua existência, da experiência de um grupo de profissionais brasileiros da área e da resposta da comunidade específica de profissionais que atuam com esse conhecimento em nosso país. Assim, foram estabelecidos os 12 itens norteadores da aplicação do Código de Ética, que fixa a forma pela qual se devem conduzir os profissionais de educação física registrados no sistema CONFER/CREFIS. Inciso 1º. O Código de Ética dos Profissionais de Educação Física, instrumento regulador do exercício da profissão, formalmente vinculado às diretrizes regulamentares do sistema CONFER/CREFIS, define-se como um instrumento legitimador do exercício da profissão, sujeito, portanto, a um aperfeiçoamento contínuo que lhe permita estabelecer os sentidos educacionais, a partir de nichos de deveres e direitos. Inciso 2º. O profissional de educação física registrado no sistema CONFER/CREFIS e, consequentemente, aderente ao presente Código de Ética, na qualidade de interventor social, deve assumir compromisso ético para com a sociedade, colocando-se a seu serviço primordialmente, independentemente de qualquer outro interesse, sobretudo de natureza corporativista. Inciso 3º. Este Código de Ética define, para seus efeitos, no âmbito de toda e qualquer atividade física, como destinatário, o profissional de educação física registrado no sistema CONFER/CREFIS e, como beneficiários das intervenções profissionais os indivíduos, grupos, associações e instituições que compõem a sociedade. O sistema CONFER/CREFIS é a instituição mediadora, por exercer uma função educativa, além de atuar como reguladora e codificadora das relações e ações entre beneficiários e destinatários. Inciso 4º. A referência básica deste Código de Ética, em termos de operacionalização, e a necessidade em se caracterizar o profissional de educação física diante das diretrizes de direitos e deveres estabelecidos normativamente pelo sistema CONFER/CREFIS. Tal sistema deve visar assegurar por definição, qualidade, competência e atualização técnica, científica e moral dos profissionais nele incluídos através de inscrição legal e competente registro. Inciso 5º. O sistema CONFER/CREFIS deve pautar-se pela transparência em suas operações e decisões, devidamente complementada por acesso de direito e de fato dos beneficiários e destinatários à informação gerada nas relações de mediação e do pleno exercício legal. Considera-se pertinente e fundamental,
Nestas circunstâncias, a viabilização da transparência e do acesso ao sistema CONFEF/CREFIS, através dos meios possíveis de informação e de outros instrumentos que favoreçam a exposição pública. Inciso 6º. Em termos de fundamentação filosófica, o Código de Ética visa assumir a postura de referência quanto a direitos e deveres de beneficiários e destinatários, de modo a assegurar o princípio da consecução aos direitos universais. Buscando o aperfeiçoamento contínuo deste código, deve ser implementado um enfoque científico, que proceda sistematicamente à reanálise de definições e indicações nele contidas. Tal procedimento objetiva proporcionar conhecimentos sistemáticos, metódicos e, na medida do possível, comprováveis. Inciso 7º. As perspectivas filosóficas, científicas e educacionais do sistema CONFEF/CREFIS se tornam complementares a este código, ao se avaliarem fatos na instância do comportamento moral, tendo como referência um princípio ético que possa ser generalizável e universalizado. Em síntese, diante da força de um mandamento moral, costumes, de beneficiários e destinatários, a mediação do sistema produz-se por meio de posturas éticas, ciência do comportamento moral, símiles à coerência e fundamentação das proposições científicas. Inciso 8º. O ponto de partida do processo sistemático de implantação e aperfeiçoamento do Código de Ética dos Profissionais de Educação Física delimita-se pelas Declarações Universais de Direitos Humanos e da Cultura, como também pela Agenda 21, que situa a proteção do meio ambiente em termos de relações entre os homens e mulheres em sociedade e ainda, através das indicações referidas na Carta Brasileira de Educação Física, 2000, editada pelo CONFEF. Estes documentos de aceitação universal, elaborados pelas Nações Unidas, e o documento de referência da qualidade de atuação dos profissionais de educação física, juntamente com a legislação pertinente à educação física e seus profissionais nas esferas federal, estadual e municipal, constituem a base para a aplicação da função mediadora do sistema CONFEF/CREFIS no que concerne ao Código de Ética. Inciso 9º. Além da ordem universalista internacional e da equivalente legal brasileira, o Código de Ética deverá levar em consideração valores que lhe conferem o sentido educacional almejado. Em princípio, tais valores como liberdade, igualdade, fraternidade e sustentabilidade com relação ao meio ambiente, são definidos nos documentos já referidos. Em particular, o valor da identidade profissional no campo da atividade física, definido historicamente durante séculos, deve estar presente, associado aos valores universais de homens e mulheres em suas relações socioculturais. Inciso 10. Tendo como referências a experiência histórica e internacional dos profissionais de educação física no trato com questões técnicas, científicas e educacionais, típicas de sua profissão e de seu preparo intelectual, condições que lhes conferem qualidade, competência e responsabilidade, entendidas como o mais elevado e atualizado nível de conhecimento que possa legitimar o seu exercício, é fundamental que desenvolvam suas atuações visando sempre preservar a saúde de seus beneficiários nas diferentes intervenções ou abordagens conceituais. Inciso 11. A preservação da saúde dos beneficiários implica sempre na responsabilidade social dos profissionais de educação física, em todas as suas intervenções. Tal responsabilidade não deve nem pode ser compartilhada com pessoas não credenciadas, seja de modo formal, institucional ou legal. Inciso 12. Levando-se em consideração os direitos estabelecidos pela bioética, quando de seu exercício, os profissionais de educação física estarão sujeitos sempre a assumirem as responsabilidades que lhes cabem. Capítulo 1. Disposições gerais. Artigo 1º. O exercício da profissão exige do profissional de educação física conduta compatível com os preceitos da Lei nº 9.696/1998, do Estatuto do CONFEF, deste Código, de outras normas expedidas pelo sistema CONFEF/CREFIS e com os demais princípios da moral individual, social e profissional. Parágrafo único.
Este código de ética constitui-se em documento de referência para os profissionais de educação física, no que se refere aos princípios e diretrizes para o exercício da profissão e aos direitos e deveres dos beneficiários das ações e dos destinatários das intervenções. Artigo 2º. Para os efeitos deste código, considera-se: inciso 1º. Beneficiário, o indivíduo ou instituição que utilize os serviços do profissional de educação física. Inciso 2º. Destinatário, o profissional de educação física. Artigo 3º. O sistema CONFER/CREFIS reconhece como profissional de educação física o profissional identificado consoante as características da atividade que desempenha nos campos estabelecidos da profissão. Então, pessoal, para vocês verem, né, o que o Código de Ética diz. Por isso, quando eu falo para vocês, pessoal, denunciem um profissional que não tem qualificação, é porque o nosso Código de Ética, e vocês, como eu sempre falo, né, por mais que eles estão na graduação, já são profissionais de educação física, ele diz que não pode atuar sem ter regulamentação junto aos órgãos, né, sem formação específica na área. Aí nós temos os processos de regulamentação, né? Então, a profissão de educação física, né? Ela teve início nos anos 40, né? E partiu a partir da Associação dos Professores de Educação Física, as APEFs, que na época era localizada no Rio de Janeiro, no Rio Grande do Sul e São Paulo, e as três juntas fundaram a Federação Brasileira das Associações de Professores de Educação Física. A gente tem 3 fases dessa história de regulamentação, né? A primeira, a que os profissionais manifestavam, escreviam a respeito dessa necessidade, né? Porém não desenvolvia nenhuma ação. A segunda, na década de 80, quando teve a lei, né, de regulamentação, que o presidente da República daquela época vetou, e a terceira, que foi a de 98, né, que foi promulgado pelo presidente reconhecendo, né, a profissão de educação física, né, o profissional de educação física. E aqui vai um histórico bem básico para vocês. Opa, não foi? Eu acho que o vídeo não salvou, pessoal. Só um minutinho aí. Segurem aí que eu vou lá ver o que o vídeo não salvou.
Desculpa, pessoal, o professor esqueceu de anexar o vídeo. Tanso, né? Ainda bem que o professor deixa salvo em 2 computadores diferentes, né? O professor faz a apresentação num e na outra ele apresenta. Deixa eu só abrir aqui de novo. Cadê? Então, pessoal, aqui esse videozinho, ele vai explicar como é que aconteceu a Lei 96 de 98, que ela regulamentou a profissão, né, de educação física, né, do profissional de educação física, e os conselhos, tanto federal quanto os conselhos regionais. E isso é muito importante que vocês conheçam, porque eu não sei se vocês ouviram aí nos últimos dias os comentários de que a profissão de educação física ia ser retirada, que os conselhos eram inconstitucionais. Por causa dessa lei, então, prestem muita atenção. Opa, galera, vamos aí para a nossa primeira aula aí do nosso canal. O tema escolhido foi a Lei 9.696 de 98. Ela trata aí da regulamentação da profissão de educação física e a criação dos Conselhos Federal e Regional de Educação Física. Depois aí da vinheta, a gente vai começar aí com nossa aulinha, trazendo nosso primeiro conteúdo gratuito aí do canal. Então, galera, como a gente anunciou aí, Lei 9.696 de 98 dispõe sobre a regulamentação da profissão de educação física e cria os respectivos conselhos, o federal e os conselhos regionais de educação física. A gente vai falar aí sobre o artigo 1º da lei. O exercício das atividades de educação física e a designação de profissional de educação física é prerrogativa dos profissionais regularmente registrados nos conselhos de educação física. Ou seja, nosso primeiro artigo aí da lei, ela traz aí as prerrogativas do profissional de educação física. Quais são essas prerrogativas? O exercício das atividades de educação física e a designação de profissional de educação física. Quais são os requisitos para você ter essas prerrogativas? Está regularmente registrado no Conselho Regional de Educação Física. Aqui é importante falar, a gente tem 2 conselhos, o federal e o regional. O federal é conhecido como CONFEF e o regional ele é conhecido como CREF. Quando você se forma em educação física e vai fazer a solicitação do seu CREF, que é o documento que traz aí o seu registro dentro do Conselho Regional, você primeiro paga uma taxa ao CONFEF. Pagando essa taxa ao CONFEF, você fica liberado aí para fazer a sua inscrição no Conselho Regional de Educação Física, no caso, o CREF, mediante pagamento de uma anuidade. O artigo 2º aí, ele trata dos quadros dos conselhos regionais, e ele vai dizer aí que apenas serão inscritos, primeiro, possuidor de diploma obtido em curso de educação física oficialmente autorizado ou reconhecido pelo MEC. Segundo, os possuidores de diploma de educação física expedido por instituição de ensino superior estrangeira, revalidado na forma da legislação em vigor, no caso aí, como muitos conhecem, o Revalida. E 3, os que até a data do início da vigência desta lei tenham comprovadamente exercido atividades próprias dos conselhos de educação física
nos termos a serem estabelecidos pelo Conselho Federal de Educação Física, ou seja, os provisionados. Os provisionados, galera, é um tema muito à parte. O CREF ele tem uma resolução que trata sobre isso. Eu anotei aqui, na verdade, é o CONFEF, que tem uma resolução que trata sobre isso, e eu posso trazer isso em uma outra aula, que se não tiver ainda sido gravada, a gente vai gravar aí, mas se já tiver sido gravada, vai estar aí nos cards aí para você conferir. O artigo 3º, ele trata aí das competências do profissional de educação física. E a gente teve que esquematizar ela, porque todo o texto junto ficou um tanto confuso. Então, vamos lá. Coordenar, planejar, programar, supervisionar, dinamizar, dirigir, organizar, avaliar e executar trabalhos, programas e planos e projetos. Prestação de serviços de auditoria, consultoria e assessoria. Realizar treinamentos especializados, participar de equipes multidisciplinares e interdisciplinares e elaborar informes técnicos, informes científicos e informes pedagógicos. Tudo isso dentro das áreas de atividade física e de desporto. No nosso artigo 4º, aí, a gente tem a criação dos dois conselhos, o federal, que é o CONFEF, e o regional, que é o CREF. Artigo 5º, ele vai tratar aí dos primeiros membros do Conselho Federal, no caso, o CONFEF. Os primeiros membros aí, tanto efetivo quanto suplente, eles foram eleitos para um mandato de tampão de 2 anos. Isso foi decidido em reunião, e nessa reunião participou quem? Associações representativas de profissionais de educação física criadas nos termos da Constituição Federal, com personalidade jurídica própria, e instituições superiores de ensino de educação física oficialmente autorizadas ou reconhecidas. Elas foram convocadas pela Federação Brasileira das Associações dos Profissionais de Educação Física, a FEBAPEF, e isso ocorreu entre um prazo de 90 dias após a promulgação da lei. O nosso artigo 6º aí trata da vigência da lei. A lei entra em vigor na data da sua publicação. A lei foi publicada no dia 1º de setembro de 1998. E 1º de setembro, hoje é mais conhecido como o Dia do Profissional de Educação Física. A lei foi aí do governo Fernando Henrique Cardoso. Galera, o que é importante a gente saber dessa lei? Bem, essa lei aqui basicamente é todo o princípio do estudo para a área de educação física. Ela que vai regulamentar a profissão, ela que vai prever aí os conselhos. E a lei cai em concurso, ela não cai com tanta frequência, mas ela cai sim em concurso. E eu trouxe um exercício aí de concurso para a gente ver como é que ela é cobrada. O concurso foi para a Secretaria de Educação do Pará em 2018, foi para o cargo de professor, a banca foi a Consulplan. Vamos lá, nossa questãozinha. Com efeito, em 1º de setembro de 1998, foi sancionada a Lei nº 9.696 de 98, que passou a regulamentar as atividades de educação física e criou os respectivos conselhos, federal e regional. O artigo 2º da sobredita lei elenca os profissionais que poderão ser inscritos nos quadros dos conselhos regionais de educação física, exceto, ou seja, eles querem aí qual das alternativas não está elencada na lei. Letra A. Os possuidores de diploma obtido em curso de educação física oficialmente autorizado ou reconhecido. Letra B. Os possuidores de diploma de educação física expedido por instituição estrangeira, revalidado na forma da legislação em vigor. Letra C. Leigos que, credenciados pelo Ministério da Educação, receberam título de profissionais de notório saber para atuarem no âmbito da educação formal e não formal. Letra D. Os que até a data do início da vigência da lei tenham comprovadamente exercido atividades próprias dos profissionais de educação física nos termos a serem estabelecidos pelo Conselho Federal de Educação Física. Vamos lá, galera. Como a gente viu aí no nosso artigo 2º, a gente tem aí os profissionais que pertencem aos quadros do Conselho Regional de Educação Física. A letra A, ela sim está prevista, então ela pode ser marcada aí como correta.
eles querem, no caso, a incorreta. Letra B. A letra B também é correta. Pessoal, leigos, a lei não prevê nada aí sobre leigos, então a gente achou aí nossa alternativa errada ou incorreta. Então, nossa alternativa C aí está incorreta. Ou seja, pode ver que eles vieram e cobraram exatamente a letra fria da lei. Então, só de você dar uma passada de olho na lei, você já conseguiria matar essa questão. Eu encontrei aí um banco de questões aí com algumas questões sobre a lei, pretendo trazer isso em outras aulas para a gente trabalhar melhor. E é isso. É bem simples, a lei é tranquila, a lei é curta. Nem toda legislação que a gente vai tratar aqui de educação física é tão curta assim. Então, isso aqui é só o começo do nosso trabalho. Deixa aí nos comentários aí sugestões para a gente melhorar. Me diz o que você acha desse modelo de mapa mental para a gente trabalhar nossas aulas, se você prefere um modelo com Então, pessoal, quadro, para vocês pincel. entenderem como é que funciona a lei, né? Desde a criação dos conselhos, e aí agora eu vou fazer uma abordagem um pouquinho diferente, né? Por que que os conselhos estão... teve essa última aí revisão, né? Para descaracterizar a profissão de educação física. Ali, quando fala da criação dos conselhos, o conselho ele foi criado por uma lei. Porém, os nossos conselhos, como lei, não pode ter caráter de figura jurídica, ou seja, eles são de caráter de autarquia federal, então não deveria ser cobrado anuidade, esses procedimentos todos, ou caso fosse cobrado, deveria ser repassado para o governo federal. Então, é nesse sentido que tem esse processo na justiça aí, que o Superior Tribunal adiou e agora não sei quando vai ser julgado novamente, né? Mas é por esse fator que o curso de educação física, né? A profissão de educação física está entrando em xeque, porque o Conselho Federal e os conselhos regionais fazem com que ele caracterize como profissão, né? Assim como o Conselho de Administração, o CREA, o Conselho de Arquitetura, de Engenharia, de Medicina, todos esses conselhos é o que dão caráter profissional às profissões, né? Então, a profissão de educação física, de arquiteto, engenheiro, por assim vai. E nesse sentido, como foi criado por uma lei, a discussão é essa: se a profissão ela tem conselho ou não, se ela tiver e for autarquia federal, tem que ser reestruturado. E caso a gente seja julgado os conselhos e o Conselho Federal como autarquia, provavelmente nós vamos perder o caráter como profissão. Então, por isso que é uma luta de todos os profissionais para que se mantenham através dessa lei, né, 96 de 98, e nós tenhamos esse caráter como profissão. Então, é por isso que é interessante vocês saberem nessa lei que regulamenta a nossa profissão. E aí, pessoal, passando essa parte da caracterização da profissão de educação física, nós temos a questão de formação, né? Então, vocês terminaram a faculdade, o que vocês vão fazer, né? Então, a gente tem vários caminhos. Primeiro, as especializações, que são as de lato sensu, né? Que geralmente são cursos de um ano e meio, que corresponde a 360 horas, né? Que aí vocês vão ser especializados, por exemplo, eu fiz uma pós-graduação lato sensu em personal trainer. Então, vocês são especialistas em personal trainer. Eu fiz uma especialização em cinesiologia. Então, vocês são especialistas em cinesiologia. E nós temos as stricto sensu, que geralmente são os mestrados, os doutorados, que eles têm duração de 2 a 2 anos e meio de mestrado, né? E o doutorado de 4 anos a 6 anos, dependendo do tipo de doutorado. E todos envolvem a questão de pesquisa, né? Tanto a pesquisa acadêmica,
quanto à pesquisa científica, né? E aí você tem também disciplinas que você vai cursar, mas tudo voltado para a sua linha de pesquisa, e você, ao final do stricto sensu, né, você faz ou a dissertação de mestrado ou sua tese de doutorado. E aí vai ter, basicamente, as categorias, né? Por exemplo, os cursos de aperfeiçoamento são aqueles cursos que a gente faz, GeoPef, o Meeting, o Meeting de Balneário, o Fitness Brasil, são aqueles cursinhos de 4, 8 horas, que, querendo ou não, auxiliam, né, nos aperfeiçoam para a profissão. Então, às vezes, por exemplo, eu não quero fazer um curso de CrossFit inteiro, porque é muito caro, eu faço um curso de aperfeiçoamento. Durante toda a nossa vida, a gente sempre vai estar fazendo curso de aperfeiçoamento, tá? Aí tem a especialização, né? Que aí você pode habilitar para docência ou se especializar dentro de uma área do seu campo de trabalho, né? Então, por exemplo, eu quero fazer em biomecânica. Então, você vai fazer uma especialização que ela vai te dar uma base da biomecânica. Você não trabalha com pesquisa, mas você trabalha com estudo, com a leitura, você se torna um especialista. Temos o MBA, né, que é o mestrado em administração em negócios. No Brasil, ele não é reconhecido como mestrado, né, profissional. Ele é reconhecido somente como uma especialização, né? Então, mas também ele é voltado para as áreas de administração, como contábeis, administração de empresas, gestão empresarial, nessas áreas. Tem o mestrado profissional, que ele tem a mesma linha do mestrado acadêmico, né? O mestrado profissional, gente, ele você parte de a questão de defesa, de montagem de tese, só que ele tem uma exigência que você tem que desenvolver um protótipo, um software, um programa. Por exemplo, dentro da área de educação física, nós temos o mestrado do ProF, que é o mestrado profissional, aonde a gente monta, né, por exemplo, um projeto de pesquisa voltado para educação. Tem na universidade, na Unopar, em Londrina, o mestrado profissional também em educação física, para o bacharelado, que você estrutura um projeto, uma pesquisa de campo para o bacharel, né? E ele é totalmente diferente do mestrado acadêmico, você vai para a pesquisa, voltado para a comunidade acadêmica, né? Então, geralmente, o mestrado profissional ele é para aqueles profissionais que já estão atuando em alguma empresa, alguma instituição pública e que vai manter as suas atividades mesmo fazendo o mestrado. Então, geralmente, o mestrado profissional ele é feito aos sábados ou às sextas-feiras, ele pode ser feito à distância, pode ser feito semipresencial. E ele, gente, você consegue fazer o doutorado também, né? Apesar que muitos cursos, né, programas de doutorado não gostem muito do mestrado profissional, mas ele é algo também bem importante, caso você não queira seguir o mestrado acadêmico para trabalhar dando aula, com pesquisa. Mas ele é bem interessante para quem quer seguir, por exemplo, esse da Unopar, gente, ele é muito bom para a área do bacharel. Por exemplo, na questão de formação, de técnicas de treinamento, ele é muito bom. Nós temos o mestrado acadêmico, né, que é para quem quer trabalhar com pesquisa, quer trabalhar com áreas do curso de graduação. Geralmente, esses mestrados acadêmicos ele tem muita questão da interpretação de texto, trabalho bibliográfico. Ele é como se fosse uma faculdade, só que em vez de ter as práticas, você vai muito para a parte de pesquisa, de submissão de artigos, de produção acadêmica, sabe? Esses mestrados acadêmicos, geralmente o aluno que é mestrado acadêmico, ele é período integral, então geralmente de manhã e de tarde, de segunda a sexta. Os alunos ganham bolsa para participar do mestrado acadêmico. No profissional também tem bolsa, né? Mas é mais difícil de você conseguir. E aí nós temos o doutorado, né? Que é a penúltima graduação, porque nós temos o pós-doutorado, o pós-doc, né?
Mas o doutorado, ele é basicamente também para você ser docente no mestrado, né? Então, você trabalha com pesquisa também, sempre voltado para a formação de novos doutores, formação de novos mestres, trabalho, tipo, por exemplo, mestrado sanduíche, doutorado sanduíche, onde você faz parcerias com outras instituições que têm a mesma linha de pesquisa que você está desenvolvendo. Então, também é algo bem interessante de vocês conhecerem. Aí tem a livre docência, que é um cargo, que é um título, né, que uma instituição de ensino superior vai dar para o profissional, né, ou para a pessoa, através de concurso, né. Geralmente, a livre docência é dado para as pessoas que já têm o doutorado, né, e que, na verdade, eles atestam uma qualidade superior na docência, que o doutorado ele é superior a isso, né? A maioria das universidades federais meio que boicotaram a livre docência, né? Até porque, como tem outras titulações dentro das universidades, como professor adjunto, professor titular, isso acaba meio que cortando o título de livre docência, né? Então, por exemplo, em São Paulo ainda existe na Unifesp, né, o título de livre docência, devido a ter mais de uma categoria dentro das universidades. Mas o título de livre docência geralmente é dado para os doutores. Tem o doutores honoris causa, né, que são títulos de honra, né, concedido por universidades a pessoas eminentes, que não necessariamente tenham diplomas, tá? Então, por exemplo, o Lula, não fazendo defesa nem partidária nenhuma, tá, gente? Mas o Lula, ele é doutor honoris causa, mesmo ele não tendo formação superior, né? O Lula só tem o ensino médio, mas ele, nas disciplinas de políticas públicas, na Universidade da Suíça, se eu não me engano, ou é na Sorbonne, da França, não lembro agora qual é a universidade, sei que é uma universidade de língua francesa, ele tem o título de honoris causa. Por mais que a gente reconheça que ele teve falhas de corrupção, mas ele sempre foi, até o título dele de honoris causa é reconhecido pelo fato dele ser um ótimo mediador de conflitos. Então, por exemplo, na época que ele era presidente, ele mediou conflitos no Tahiti, no Timor-Leste. Então, as instituições dão, né, esse título para pessoas que fazem, que tenham se destacado, né, que nem ele se destacou na área da política. Não necessariamente precisa ter uma formação, mas você ganha esse título devido às suas ações, né? Atualmente, somente a Universidade de São Paulo dá o título de honoris causa no Brasil, né? Então, e é bem complicado, é bem difícil, porque às vezes passa por provas, passa por alguns processos bem, bem complicadinhos assim, então não é tão simples de você ganhar essa titulação. E o pós-doutorado, né, que é uma atividade especializada, um estágio de pesquisa numa universidade depois que você faz o doutorado. Então, se você quer continuar se aperfeiçoando como pesquisador, né, você faz o doutorado e aí, né, você vai pesquisar com mais excelência ou aperfeiçoar ainda mais a sua linha de pesquisa. E por fim, pessoal, isso a gente encerra a nossa aula de hoje. Acredito que a última unidade, ela deixa bem claro os caminhos que a educação física percorreu. Então, o que nos diz como professor, o que nos leva à nossa formação futura, os caminhos da formação de vocês, né? O que é a grade curricular de vocês. Eu sempre digo que essa disciplina, gente, ela não deveria ser agora na quarta fase, né? Ela deveria ser lá no início do curso para vocês conhecerem os caminhos que se passaram até chegar onde a gente chegou, né? Nas lutas que a gente enfrenta ainda como profissional de educação física e as lutas que ainda enfrentaremos, ok? Pessoal, alguma dúvida, alguma contribuição, pergunta? Aproveitem agora. Não me deixem falando sozinho. Pode falar, Wesley. Eu só tenho dúvida referente ao nosso trabalho, como é que vai ser feito, quando que vai começar as apresentações. Então, as apresentações vão ser em novembro, tá?
Eu vou agora, mês de outubro, vocês podem estar me mandando os trabalhos para correção, porque como a gente, devido aos feriados, né, que nem semana que vem tem um feriado, e nós não vamos ter aula, essa disciplina que vai vir agora, ela vai ter só 3 encontros. Então, a gente vai fazer as apresentações ali em novembro. Caso vocês já estejam com os trabalhos prontos, me mandem para fazer a correção ou orientações conforme vocês vão me enviando, eu vou corrigindo, ok? Tá. Tá pela metade já. Então, quiser uma orientação, alguma coisa, manda para eu dar uma lida e aí eu devolvo para vocês, né? Ok? Tá Mas bom. vai ser ali em novembro as apresentações. Acredito que da metade de novembro em diante ali, depois do dia 15 de novembro, acho que começa as apresentações. Tranquilo, então. Ok? Mais alguma dúvida? O Zilton colocou que o Lila é pós-graduado em desvio de verbas. Eu não vejo que ele seja pós-graduado em desvio de verbas, mas eu acho que ele tem um conhecimento de estratégia muito boa, diferente de desvio de verbas, porque hoje em dia não tem um político que não esteja envolvido com desvio de verbas. Então é meio complicado. Se for dar título honoris causa para todo mundo ali, olha, vai faltar a universidade para dar título para esse povo, olha, porque não é só o Lula que é pós-graduado, não. Pelo que eu estava vendo, até aqueles que eu achava que não era também estão indo para o mesmo caminho, olha. Isso é mal do brasileiro, não é mal de um ou de outro, não. Mais algum questionamento, pessoal? Alguma dúvida relacionante aos trabalhos, aos conteúdos, à prova de hoje? Estão vivos? Tirando o Wesley, que me respondeu, e o Zilton? A aula vai voltar esse mês que a gente estava falando, dia 13? Não, porque a gente está no laranja, eu acho, que é o grau ali que ainda é alto, né? Pelo que eu entendi, hoje até falando nisso, eu tive uma conversa com a nossa coordenadora do curso, né? A professora Meike, e ela falou que a previsão para voltar é só ano que vem, tá, gente? Porque nós temos, por exemplo, aqui na nossa região, né? O único lugar que que pode voltar às aulas, e aí as aulas, quando diz em caráter, por exemplo, só das práticas, é o polo do Médio Vale, ali, Brusque, Gaspar, Blumenau não, mas depende do nível que está a região. Como a maioria das regiões ainda está com o índice laranja, né, que é alto, acreditamos que não voltem, só voltar mesmo ano que vem. Até porque tem uma preocupação em relação ao que, né, Zilton? Por exemplo, tomando pelas iniciativas dos outros países que retornaram, está tendo uma segunda onda de contaminação. Então, a preocupação é essa. Mesmo que a gente esteja vendo aí que muitas pessoas já não estão mais cumprindo a quarentena bem corretamente, a população já está desrespeitando bastante, mas a gente identifica pela experiência dos outros lugares que o retorno tem que ser muito bem pensado, né? Porque não adianta retornar e daqui a pouco ter que trancar tudo de novo, voltar para um lockdown que não acaba valendo a pena. Então, como ela até comentou comigo, em relação às práticas, né, a gente vai fazer, mas é preferível fazer com calma, com paciência e sem risco para ninguém. Vamos continuar com essa questão das disciplinas online, mas não tem previsão ainda para voltar esse ano, pelo que ela me repassou. Para mim, eu acho, assim, eu fico entre a cruz e a espada, porque eu entendo que há uma necessidade de práticas, nós precisamos vivenciar essas práticas, né? Mas também eu entendo essa preocupação, né? Porque não adianta a gente voltar e daqui a uma semana aumentar o número de casos aí, e aí colocando a risco não só a vida de vocês, como a minha e dos familiares de vocês também, né? Então é preferível que a gente aguente mais um pouquinho aí. Mais alguma dúvida, pessoal? Questionamento? Jogar papo fora? O Darlan acabou de chegar. Boa noite, Darlan.
Então tá. Já que ninguém mais vai falar, pessoal, semana que vem nós não temos aula, tá? É feriado, é o feriado do Dia do Professor, né? Então a nossa aula agora vai ser o primeiro encontro e o segundo, deixa eu olhar aqui no meu calendário, dia 23. Porém, dia 13, eu vou ter uma palestra com uma professora lá do Canadá, a professora Bruna, e ela vai falar um pouquinho sobre conquista de sonhos, como vocês podem estudar fora do Brasil, fazer intercâmbio, empregos de verão, mestrado, doutorado. Ela vai dar o nome da palestra é Método Espiral, porque através das experiências ela criou um método de orientação para mostrar para vocês que tudo é possível. Então, eu quero, sei lá, montar o meu estúdio. O que eu preciso fazer para montar um estúdio de treinamento para mim? Então, ela montou um sketchwork, né, que a gente chama, né, um plano de trabalho, aonde o foco dela, por exemplo, eu quero estudar fora do país. Então, o que eu preciso? Definir meta, definir foco, objetivo. Então, caso vocês tenham interesse, na terça-feira de tarde, eu vou estar compartilhando o link do Teams para vocês entrarem na sala que vai acontecer a palestra. Para vocês entrar, é só vocês entrar com o login e senha de vocês da aula normal, tá? Que vocês entram no Teams para fazer a aula. Eu acho que é muito interessante, tá, pessoal? O professor está fazendo esse acompanhamento com ela, porque eu quero fazer uma application, né? Para uma bolsa de mestrado fora do país. Então, não só para... Eu estou usando para o mestrado, mas se vocês querem... professor, eu gostaria de fazer... montar o meu estúdio, minha academia, ou montar meu próprio negócio, ou trocar de emprego. Tudo isso, esse método espiral, ele pode auxiliar vocês, tá? Então, até a coordenadora do curso vai estar presente, se vocês quiserem tirar dúvidas com ela também. Acho que é um espaço bem interessante, tá bom? Que horas vai ser isso? Vai ser em horário de aula, das 7 até ali umas 9 horas no máximo. Mais do que 9 horas não vai passar. Show. Beleza, vai dar para participar, então. Sim, não, é bem tranquilo. Acho que é bem interessante para vocês que estão na graduação e têm interesse. E ela tem uma história de vida muito interessante, tá, pessoal? Que eu acho que é bem viável para vocês verem que é possível, tá? Não é nada assim... Até quando eu planejei a coordenadora falou assim, né? Mas não é autoajuda? Não tem nada a ver com autoajuda, é tudo palpável, sabe? Que nem, principalmente nesse período que a gente tem muita mudança de algumas coisas. Será que eu continuo faculdade ou que eu não continuo? Ela dá um caminho bem claro, assim, que nem de algumas coisas que nós temos que abdicar para conquistar o nosso sonho. Certo? Show. Então tá bom, pessoal. Bom final de semana para vocês, bom feriado. Boa noite, professor. Boa noite. Boa noite. Até terça-feira, quem for participar da palestra, senão até sexta-feira da outra semana. Show. Boa noite.